Fátima Bernardes. Oferecimento Levíssimo Seara, feito de lombo suíno, leve e saboroso. Jornal da EPTV, primeira edição. Oferecimento Supermercados Pavimentos. Dia das Mães. Encontre o melhor jeito de presenteá-lo. E Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Agora 11h47. Esse aí, ó, é o flagrante da violência durante uma abordagem policial ao empresário em Cosmópolis. As versões que a PM e o empresário apresentaram para esse caso são diferentes, tá? Fato é que essa imagem está causando bastante polêmica lá na cidade, então a gente vai explicar tudo o que aconteceu daqui a pouco para você ao longo dessa edição do EPTV1. Só ficar ligado. Bom dia para você, uma ótima quinta-feira. Já estamos na quinta, hein? O tempo tá passando voando, daqui a pouco sextaremos juntos amanhã aqui no EPTV1. Então vamos lá para as primeiras notícias ao vivo dessa quinta com a Bianca Rosa e também com a Daniele Fernandes, direto da nossa redação. A Polícia Federal está fazendo hoje mais uma operação para combater crimes financeiros aqui na nossa região. Qual que é o esquema dessa vez, Bianca? Bom dia para você e bom trabalho direto aí da sede da Polícia Federal. Oi, Du, bom dia para todos nós, bom dia para você e a todos. Pois é, olha, o esquema dessa vez é uma casa de câmbio clandestina que funcionava em Amparo, fazendo lavagem de dinheiro para o crime organizado. A Polícia Federal... Primeiras notícias ao vivo dessa quinta com a Bianca Rosa e também com a Daniele Fernandes, direto da nossa redação. A Polícia Federal está fazendo hoje mais uma operação para combater crimes financeiros aqui na nossa região. Qual que é o esquema dessa vez, Bianca? Bom dia para você e bom trabalho direto aí da sede da Polícia Federal. Oi, Du, bom dia para todos nós, bom dia para você e a todos. Pois é, olha, o esquema dessa vez é uma casa de câmbio clandestina que funcionava em Amparo, fazendo lavagem de dinheiro para o crime organizado. A Polícia Federal chegou até esse lugar, né, essa casa clandestina, depois de um ano de investigação com auxílio do COAF, que faz o controle das atividades financeiras no país. E aí descobriu que eles estavam movimentando mais de 115 milhões de reais, eles movimentaram nos últimos 5 anos, entre 2015 e 2020. Os policiais cumpriram hoje em Amparo 3 mandados de busca. Um na casa de câmbio, né, clandestina, e outros 2 na casa de 2 sócios da empresa, né? Esses mandados foram cumpridos hoje de manhã. Os policiais federais saíram cedinho aqui da sede da Polícia Federal de Campinas para cumprir esses mandados. Foram apreendidos documentos, celulares, computadores e também uma quantidade de dinheiro em espécie, né? A gente vai trazer todos os detalhes sobre essa operação. Caminhonetes, sabe onde? No estacionamento do aeroporto de Viracopos, em Campinas, que esse furto aconteceu. Quem tem as primeiras informações é a Daniela, então, direto lá da nossa redação. Bom dia para você, Dani, bom trabalho também. Bom dia, Edu. Bom dia para todos que estão nos acompanhando. Olha, apesar desse roubo ter acontecido lá no aeroporto de Viracopos, esses bandidos foram encontrados na rodovia Dom Pedro, na altura de Valinhos. Eles foram encontrados por policiais que desconfiaram porque esse veículo estava aparentando estar muito pesado. E aí, na abordagem, encontraram esses 3 homens com 7 estepes que foram furtados lá no estacionamento de Viracopos. A gente conversou com um policial, vamos trazer essa entrevista aqui, onde ele traz todos os detalhes como foi essa abordagem. Vamos trazer também a posição da empresa que cuida desse estacionamento. Ela confirmou que realmente teve esse furto lá ontem. Então a gente vai trazer todos os detalhes na sequência aqui no EPTV1. Combinado, até daqui a pouco também, Daniele, de fato um negócio que surpreende todo mundo e preocupa, né? Você vai deixar o seu carro no estacionamento ali no aeroporto de Viracopos, esperando que haja uma segurança, de repente você chega lá, não tem o step, né? É um negócio que chama a atenção de todo mundo. Obrigado, gente. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais notícias, toda a atualização das nossas equipes ao vivo. As 2 que estão aqui, as outras que também estão ligadas aí em tudo que está acontecendo hoje aqui na nossa região. E ó, você vai ver também, daqui a pouco, na sequência aqui do EPTV1, a dificuldade para motoristas acessarem uma rodovia de Piracicaba nesse trecho aí. Segundo os motoristas, a desativação de radares há um tempo já piorou demais o problema. O nosso produtor até contou ali, ó, quanto tempo os motoristas levam para conseguir acessar a rodovia. O risco de acidente está bem grande no local.
Uma lei obriga as empresas a colocar as grávidas em home office durante todo o período da motoristas acessarem uma rodovia de Piracicaba nesse trecho aí. Segundo os motoristas, a desativação de radares há um tempo já piorou demais o problema. O nosso produtor até contou ali, quanto tempo os motoristas levam para conseguir acessar a rodovia. O risco de acidente está bem grande no local. Uma lei obriga as empresas a colocar as grávidas em home office durante todo o período da pandemia. Só que tem gestante denunciando que, na prática, não é isso bem o que acontece. Vamos fazer essa denúncia e explicar também certinho quais os direitos nesse caso. Na nossa série especial, os desafios para a alfabetização no ensino à distância e as alternativas também. Muitas dicas vêm aí para ajudar o seu filho. No próximo bloco, hein? Rapidinho, continue ligado aqui no EPTV1. Ele precisa garantir um lugar no céu. Você morreu, Ansel. Faço qualquer coisa pra provar pra você que eu sou uma boa pessoa. Tive uma ideia. Me dá um trabalho voluntário. Mas pra isso, vai ter que dar uma de cupido. Pra tu cumprir esse trabalho, macho, tu vai ter que trazer o amor de volta pra essa moça. É, Leandro Hassum. O amor dá trabalho. Só atrai um homem esquisito. Podia mandar um melhorzinho, né? Hoje, na sessão da tarde. Quinta Barato Savenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Savenhago. Confira! Contra filé friboi, R$ 34,90. Paleta suína no Sabe Ganhe, só R$ 9,80. Colchão mole, R$ 33,80. No nosso cartão, frango a passarinho Big Frango, R$ 8,75. Assim sem osso no Sabe Ganhe, só R$ 28,90. Quinta Barato Savenhago. Quinta é o dia. Aproveite! Tarde Forte é mais imunidade, mais exposição. Porque Tarde Forte é vitamina C mais arginina, que te dá mais imunidade e mais exposição. Tarde Forte. Minha loja tá on e agora eu vendo para milhões de clientes. Minha loja tá on, sem pagar nada. Cadastre sua loja e venha vender junto com a Casas Bahia. Sendo satisfeitos, o Tigo 5X Turbo é comprovadamente a melhor compra até na hora de vender. Expo Vinho Savenhago, de 27 de maio a 28 de julho. Vinhos nacionais e importados, queijos, azeites, cervejas especiais e deliciosos acompanhamentos. Pague tudo em até 6 vezes sem juros no nosso cartão. Expo Vinho Savenhago. Beba com moderação. Pensou em trocar de carro? Aproveite o fechamento de mês na Germânica Volkswagen. Na compra ou na troca, as melhores condições e taxas para você garantir o melhor negócio na Germânica Volkswagen mais próxima ou pela nossa central de vendas. O Extra Hiper agora tem preço de atacado todo dia. E hoje tem também oferta imbatível. Ovos Bandeja 20 unidades, R$ 7,80. Cada ovo sai por 39 centavos. Esse é o menor preço do Brasil. O Extra desafia você a pagar mais barato. Se encontrar preço menor, cobrimos na hora, no caixa. A Óticas Carol está com mais uma promoção exclusiva. A cada R$500 em compras, concorra na promoção que sorteia R$100 mil em prêmios. São 10 sorteios de R$10 mil cada. Entregues em cartão vale presente. Compre e concorra. Passe em uma loja da Óticas Carol e aproveite. No duelo promovido pelo Jornal do Carro, o Tigo 8 derrotou o Tiguan por nocaute, vencendo todos os rounds em tecnologia, envergadura, agilidade, estilo, potência e resistência. Tigo 8, novo campeão mundial da categoria 7 lugares, a 8ª maravilha do mundo. Expo Vinho Savenhago, de 27 de maio a 28 de julho. Vinhos nacionais e importados, queijos, azeites, cervejas especiais e deliciosos acompanhamentos. Pague tudo em até 6 vezes sem juros no nosso cartão. Expo Vinho Savenhago. Expo Vinho Savenhago, de 27 de maio a 28 de julho. Vinhos nacionais e importados, queijos, azeites, cervejas especiais e deliciosos acompanhamentos. Pague tudo em até 6 vezes sem juros no nosso cartão. Expo Vinho Savenhago. Beba com moderação. Edgar vai se casar e Marcela está dividida entre a razão e o coração. Ele vai casar amanhã, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não, Marcela. Se ele vai casar amanhã, você tem 24 horas pra impedir esse casamento. Eu não posso fazer isso com a Camila nem com a dona Bruna. E com você pode? Hoje, vale a pena ver de novo. Tititi.
Dificuldade também pode combinar com lucratividade. Sim, você sabia que em plena pandemia as startups cresceram 7% em todo o país? Então, aqui no nosso estado não foi diferente. O trabalho é intenso por aqui. O faturamento desta startup, que tem sede em Ribeirão Preto e São Carlos, aumentou 5 vezes com a produção de relatórios de vendas. O empresário contratou 10 funcionários no ano passado e vai aumentar ainda mais a equipe. Ele conta que com o crescimento das vendas online na pandemia, muitos comerciantes buscam serviço de dados. A percepção de venda do dono da empresa, ela deixou de ter aquele contato ao vivo com o cliente. Então ele não tem mais tanta previsão, tanto contato com essa parte. Então a tomada de dados em relação aos dados, isso faz com que o cliente nosso tenha uma visão muito melhor e possa tomar as decisões de maneira muito mais adequada ao negócio dele. Pegamos todos esses dados de vendas, colocamos em um local para que ele possa acessar e ter de fato uma noção de quais produtos estão aumentando, qual o canal de venda está aumentando, seja ele de rede social, seja do site, seja via WhatsApp. Então, essa tomada de decisão hoje é só através de dados. A pandemia trouxe dificuldades, mas também oportunidades. E essas empresas jovens, o cenário também é de crescimento. Nos 4 primeiros meses de 2021, a gente teve quase 70% de todo o investimento do ano de 2020, que já tinha batido o recorde. Então, a gente está dobrando de ano a ano o investimento, segue nesse ritmo. O presidente da Associação Brasileira de Startups diz que a pandemia acelerou o crescimento desse modelo de negócio. Com toda a demanda por tecnologia que aconteceu por conta do distanciamento social, as startups acabaram recebendo muita atenção e muito investimento para poder desenvolver inovações, soluções em tecnologia que pudessem se adaptar, ajudar a sociedade, as empresas a se adaptar a esse momento da pandemia. Foi o que aconteceu com uma startup no ramo de alimentação em Sorocaba. A empresa já trabalhava com a criação de cardápios digitais. Agora montou uma plataforma online de pedidos delivery, onde comerciante e cliente ficam em contato direto, sem intermediação de aplicativos de entrega que costumam cobrar taxas. Esses marketplaces, esses aplicativos de entrega, eles cobram uma alta taxa, de 15% a 30% em uma venda. Isso não é rentável para o restaurante. Quando deu o Covid, quando deu a pandemia, eles dependiam 100% dessas plataformas, ou seja, eles não tinham margem, não tinham lucros. E além disso, as plataformas não dão o contato com o consumidor, a relação com o consumidor, os dados, Então imagina um restaurante 2, 3 meses sem margem e ainda sem o contato com o consumidor final para ele fazer a relação, Ele ia perder a marca dele. A ideia do Felipe deu certo. Mais um exemplo de que dificuldade também pode rimar com lucratividade. É hora de inovar e é hora de ser ágil, principalmente, Hoje, cada vez mais, para você inovar, para você fazer algo diferente, você tem que fazer rápido. Senão, se demorar 1 ano para criar algo, já passou e já mudou as problemáticas de mercado. É isso aí, inovar também precisa ir muito na educação, Hoje, na nossa série especial sobre os impactos da pandemia no desenvolvimento infantil, nós vamos falar sobre a alfabetização. Ela é um marco fundamental, muito importante na educação e também uma etapa que sempre gera muita expectativa, tanto nas crianças quanto nos pais. Só que o ensino remoto, transformou essa expectativa em frustração para muitas famílias. Se é o seu caso, fique tranquilo, que a gente vai te ajudar com muitas dicas a partir de agora. Ensino remoto. Sobre os impactos da pandemia no desenvolvimento infantil, nós vamos falar sobre a alfabetização. Ela é um marco fundamental, muito importante na educação e também uma etapa que sempre gera muita expectativa, tanto nas crianças quanto nos pais. Só que o ensino remoto, transformou essa expectativa em frustração para muitas famílias. Se é o seu caso, fique tranquilo, que a gente vai te ajudar com muitas dicas a partir de agora. Ensino remoto. 2 palavrinhas que antes ficavam limitadas às faculdades, pós-graduações e cursos no exterior. Mas, com a pandemia, elas entraram de vez no dia a dia das crianças. Cadê o apontador? E se nem todos os adultos conseguem se adaptar muito bem ao ensino remoto, para alguns dos pequenos virou um verdadeiro drama, para eles e para os pais.
No mesmo círculo. A gente cobra muito dele, inclusive no horário das aulas, né? A gente cobra dele. E ele fala que ele não tem vontade, que ele tem vergonha, que ele não quer participar. E se você insiste, ele acaba ficando nervoso, ele fala que ele não vai gostar de estudar. O P de pato. A gente percebe que ele está muito perdido. A alfabetização dele, que a gente estava começando a fazer uma alfabetização na escola, parou de uma forma assim, né? Mesmo a gente tentando em casa, comprando livro, incentivando, sentando, mostrando, desenhando as letras com ele, a gente percebe que não é a mesma coisa. Depois do R, nós vamos fazer o S, que é um lá embaixo, lá embaixo. A Maria e o Guilherme estão com os filhos na fase da alfabetização, que é um marco bem importante na educação infantil e ocorre a partir dos 5, 6 anos. Luciana, e quando a gente fala em Brasil, não dá para negar que a pandemia vai deixar impactos, né? O Brasil já tem um atraso crônico de alfabetização, né? Existem pesquisas do Banco Mundial que falam que nós só vamos atingir níveis de leitura e de escrita de países desenvolvidos daqui a 260 anos. Então, nós já temos um atraso significativo no processo de alfabetização. E com a pandemia, já atrasa, mas não é a mesma coisa. Assim, a gente não tem todo o tempo para ficar com ele. E como ele não está sabendo escrever, o abecedário, ele fala até a metade, você tem que estar presente junto com ele, você tem que estar do lado para estar incentivando, porque senão ele não consegue fazer. Então, assim, para mim é muito difícil. O que a professora fala para vocês? Já era para ele estar escrevendo com essa idade? O que ela tem dito? Sim, ela fala que ele já é para ele estar juntando as palavras, pelo menos assim, alguma coisa já é para ele estar escrevendo. É fato que o ensino à distância trouxe uma sobrecarga aos pais e às mães. Foi mais uma adaptação entre tantas outras necessárias durante a pandemia. E essa dificuldade traz na bagagem uma outra questão, a frustração. É porque as expectativas dos pais com relação à alfabetização dos filhos geralmente é bem alta. E como que é para você, pai, ver tudo isso? É difícil. Corta o coração, né, gente? Mas a gente tá aqui, tá lutando pra fazer o que tiver que fazer, pra ajudar ele, pra passar por isso, né? Pra gente superar isso e seguir em frente. Acho que nós estamos fazendo a nossa parte. É bem difícil mesmo. Mas vale lembrar que essa é uma realidade nova para todo mundo. Então, nesse momento, o melhor a fazer é manter a calma e trabalhar para minimizar o prejuízo. Entender como funciona o processo da alfabetização ajuda bastante. Existem 2 passos bem importantes que estruturam o processo de alfabetização das crianças, que é a consciência fonológica e o princípio alfabético. A consciência fonológica é fazer a criança perceber rimas, perceber palavras que começam igual, a criança perceber quantas sílabas formam uma palavra. Por exemplo, eu falo assim, bolacha, bolacha. Então é perceber e ter essa consciência dos pedacinhos aí das palavras, indo até a questão da sonoridade. E o princípio alfabético é a criança saber o nome da letra, a escrita da letra e o som, né? O som da letra, o fonema, né? Saber todos esses fonemas. Então, essas 2 habilidades, elas são responsáveis quase por 90%. Se a criança conseguir adquirir essas 2 habilidades, provavelmente a alfabetização dela vai ser com sucesso. A partir dos 4 anos, é esperado que a criança já conheça o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. E consiga se expressar através da chamada escrita espontânea, que é quando ela está no processo de aprendizagem. Agenda. Isso é o quê? Sim. Lápis. O vocabulário de uma criança de 0 a 3, ele tem mais influência para a alfabetização da criança do que se eu mostrar letras para a criança nessa fase. Então, por isso que a conversa, o diálogo, né, você está expondo aí a criança a um vocabulário rico, tem muito impacto para o desenvolvimento posterior dela. É por isso que ler para uma criança desde cedo é abrir um mundo novo. Isso, com ou sem pandemia, é na contação de histórias que ela exercita a criatividade, começa a ampliar o vocabulário, diferenciar sons e até desperta a curiosidade pela linguagem escrita. E existem várias opções bem legais para todas as idades.
as pessoas dizem, não, mas eu não vou dar livro para criança, o livro não é atrativo. Vocês já viram a quantidade de livros que tem no mercado? Tem livro até para bebê, na hora do banho, e coloca essa pulseirinha no bracinho do bebê. E o livro ele é todo de plástico, de fofinho. O bebê pode até morder. Olha de livros que tem no mercado. Tem livro até para bebê, na hora do banho, e coloca essa pulseirinha no bracinho do bebê. E o livro ele é todo de plástico, de fofinho. O bebê pode até morder. Olha que livro interessante esse aqui sobre os animais. E aí você vai trabalhar a parte sensorial da criança, porque tem todos os animais aqui e tem o fofinho dele para que a criança sinta como é, ó. Era uma vez uma linda menininha que chamava Chapeuzinho Vermelho. E aí a gente pode falar tanto a historinha no livrinho, mas também a história, aquela história oral, né? Aquela historinha que a gente só conta, né? Igual a gente fazia antigamente, né? Os nossos avós. Minha mãe contava as histórias que a avó dela contava para ela, que ela contava para mim. E esse tipo de contação de história, ele ajuda na memória de trabalho, porque essa criança tem que parar, prestar atenção, processar as informações, né? Ajuda nessa memória de trabalho a estar aumentação. Nesse sentido, a gente tem que pensar que elas estão passando por uma experiência única. E no fim das contas, são as dificuldades que nos levam a construir novos caminhos, principalmente na educação. Interrompemos um ano. Esse ano vai ser resgatado na medida do possível. Não são perdas irreparáveis, porque acredito que a criança tem infinitas possibilidades, desde que a educação, os professores e o ensino também propiciem infinitas possibilidades para o resgate do desenvolvimento dessa criança. Linda demais, né? Fala sério. Amanhã, no último dia da nossa série especial, nós vamos falar sobre as noções matemáticas que devem ser ensinadas na educação infantil e dicas para tornar essa apresentação bem mais divertida, tanto para os pequenos quanto para os pais. Muito bom, né? E você pode participar aqui com a gente mandando seu vídeo ainda, falando sobre os desafios, as alternativas que você tem encontrado na sua casa, tá bom? É só gravar o vídeo e mandar lá para o nosso WhatsApp, o 988993788. Vou te falar agora que o governador João Dória esteve hoje cedo em Campinas, agora há pouco, para entregar mais de 14 mil vales cestas básicas do programa Alimento Solidário do governo do estado. Famílias carentes de várias cidades da região metropolitana de Campinas vão ser beneficiadas. A entrega de 14 de várias cidades da região metropolitana de Campinas vão ser beneficiadas. A entrega de 14.330 cestas básicas foi feita por Fundo de Solidariedade das 20 cidades da região metropolitana de Campinas. As cestas vão ser encaminhadas para famílias em situação de vulnerabilidade alimentar. Com mais essa entrega, o número de cestas distribuídas aqui para a RMC passou dos 24 mil nesse ano. De acordo com o governador, mais 10 mil unidades devem ser entregues nos próximos meses. É muito importante que, sobretudo regiões metropolitanas como Campinas, tenham atenção com as pessoas que vivem em situação de rua, com as pessoas desvalidas, com as pessoas vulneráveis que, infelizmente, perderam seus empregos com a crise da Covid-19, aqueles que já não tinham emprego perderam a pouca renda que poderiam ter. Então, um número de pessoas que, infelizmente, vivem nas ruas e mesmo vivendo em suas casas ou casebres, não têm o que comer. E nós temos que ter a solidariedade de oferecer o alimento solidário. Além da entrega dessas cestas básicas, né, o governador assinou ainda um convênio que prevê liberação de 18 milhões de reais para investimento na saúde de Campinas. Dinheiro que é destinado, claro, para o combate e tratamento dos pacientes da Covid-19. Aliás, daqui a pouquinho, depois do esporte, a gente vai atualizar a situação da Covid-19, da pandemia, né, no estado inteiro e principalmente aqui na nossa região.
Goleada do Corinthians na Sul-Americana e o Santos fora da Libertadores. Infelizmente essa é a notícia, mas é hora de balançar as redes aqui, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Edu. Boa tarde, galera. Tudo bem? Boa quinta-feira pra todos nós com saúde. E a gente ontem já falava, muito difícil a situação do Santos, até porque não dependia só dele. Mesmo que o Santos tivesse vencido, isso não alivia nada pro torcedor. Mas é um paliativo, vai. Se tivesse vencido o jogo lá no Equador, mesmo assim, não conseguiria classificar. Se tivesse vencido o jogo lá no Equador, mesmo assim, não conseguiria a classificação, porque o Boca Juniors ganhou do The Strongest por 3-0 e ficou ele, argentino, com a segunda vaga do grupo. O time equatoriano do Barcelona foi o primeiro. Foi uma despedida com derrota. O Santos está eliminado na fase de grupos pela segunda vez em toda a história. Isso acontece na vida do Santos Futebol Clube. E o Corinthians, uma goleada também já fora da Sul-Americana, mas despediu-se com um resultado de 4-0. Os gols aí para você curtir. O Santos teria que fazer uma partida perfeita para tentar a vaga, mas logo aos 15 minutos, o Barcelona abriu o placar. Cruzamento da esquerda e Damian Dias aproveitou o descuido de Felipe Jonathan para tocar para o gol. 1-0. O Peixe se mandou para o ataque em busca do empate. Os donos da casa se defenderam. Depois do intervalo, Arroyo fez jogada pela direita, se livrou de Felipe Jonathan e rolou para Damian Dias bater de primeira, 2-1. O gol abateu de vez o time alvinegro. Montanho teve liberdade para receber pela meia-direita e definir na saída de João Paulo. Barcelona 3-1, o Santos eliminado na primeira fase da Libertadores. O Corinthians se despediu da Sul-Americana com uma goleada na Neoquímica Arena. Depois do escanteio, a zaga afastou. Ramiro, de fora da área, ajeitou e acertou um lindo chute no ângulo. Belo gol, 1-0 sobre o River Plate do Paraguai. O segundo começou na boa jogada de Bruno Mendes. Ele avançou pela direita e cruzou para Jô completar, 2-0. Só então é que o time visitante tentou alguma coisa e em 3 minutos mandou 2 bolas nas traves do gol de Cássio. O Timão retomou o controle da partida. Adson deu o passe para Matheus Vital dominar e com muita tranquilidade mandar no canto esquerdo, 3-0. Na etapa final, Cantígio fez o lançamento. O goleiro Serdan se atrapalhou inteiro na saída do gol e Ramiro teve calma para concluir e fechar a goleada. Corinthians 4-0. Corinthians agora pensa no Campeonato Brasileiro, que começa nesse final de semana. O Corinthians estreia em casa contra o Atlético Goianiense. O Silvinho, novo técnico, esteve ontem na Neoquímica Arena observando a equipe. E o Santos também começa a pensar em Campeonato Brasileiro. O Peixe também nesse final de semana estreando contra o Bahia lá em Salvador. Hoje, fechando a fase de grupos da Libertadores, 2 times brasileiros entram em campo, já estão classificados. Às 7 da noite, no Allianz Parque, o Palmeiras enfrenta o Universitário do Peru e às 8 da noite no Maracanã tem Flamengo e Vélez da Argentina. Você citou a questão aí do Campeonato Brasileiro, né? A Ponte também está nos preparativos para a estreia na Série B. Sim. E tá todo mundo se perguntando. E o Campeonato Brasileiro, né? A Ponte também está nos preparativos para a estreia na Série B. Sim. E tá todo mundo se perguntando. E o novo técnico da Ponte para essa estreia? Estaca zero. As pessoas com as quais nós conversamos hoje durante a manhã, inclusive há coisa de 20 minutos atrás, para tentar atualizar, essas pessoas nos disseram que a situação é estaca zero. O que acontece? O Zé Ricardo e o Eduardo Barroca foram nomes de fato em que a diretoria tentou, negociou, não deu certo. E por enquanto, nesse momento, a Macaca está sem treinador contratado. Menos de 72 horas para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B e a Ponte Preta segue atrás de um treinador. Os nomes que foram procurados pela diretoria não deram resultado. O último, Eduardo Barroca, que está a caminho do Atlético Goianiense, segundo as últimas informações. Antes dele, o clube tentou o Zé Ricardo e Humberto Louser, também sem sucesso. Tudo indica, até pelo tempo cada vez mais curto, que o auxiliar técnico Sandro Forner irá dirigir o time nesse domingo, diante do Brusque, às 11 horas da manhã, em Santa Catarina. E com relação a Humberto Louser, a informação é que a Ponte, até por uma questão ética, o
profissional está empregado, está no esporte. A Ponte fez uma sondagem, não fez uma proposta. Perguntou se havia interesse e o Humberto declinou, entendendo que continua no Leão, no querido Leão rubro-negro pernambucano, o Esporte Clube do Recife, que vai disputar, portanto, a elite do futebol brasileiro. Fica a expectativa. É um momento já complicado e até porque o técnico, se for anunciado, vamos imaginar hoje no meio da tarde, vem para Campinas, tem que assinar a documentação, tem que registrar na CBF. Muito provavelmente, nesse instante, domingo cedo, a Ponte não terá um técnico, terá o auxiliar Sandro, não terá um técnico efetivamente no banco lá contra a equipe do Brusque. Seguimos acompanhando tudo. É isso aí. 12h16 agora. Que feras do basquete, Vitor Benite lá atrás, enfim, tantos craques que começaram no regate. Se tem 2 meninos de malas prontas para o México, é um trabalho muito legal que a Liga Profissional Norte-Americana, a NBA, a maior competição de basquete do mundo, tá de olho. Ela apoia. E a garotada de malas prontas para fazer esse intercâmbio em quadras mexicanas. De longe eles já chamam a atenção, estão bem acima da média na estatura. E no trato com a bola. Gustavo, ala pivô, 15 anos, mão certeira. Em quadra, desfruta da sintonia com o Jonathan, na mesma posição, 1 ano mais velho e a mesma qualidade na pontaria. Eles são 2 meninos assim, muito talentosos, têm um físico aí privilegiado, são muito altos. Com certeza eles agregam e traz um nível muito melhor para as nossas equipes. Gustavão já tem um pouco mais de tempo de casa. Chegou no Regatas de 11 para 12 anos e logo na estreia já faturou o primeiro título, o de campeão sub-12 em um torneio da Federação, vencendo o Palmeiras na final. Nesse jogo ele fez 18 pontos. Quando eu ganhei meu primeiro título foi inesquecível. Aí eu falei, isso que eu quero para minha vida, continuar no basquete. Nos últimos 4 anos, ajudou a decorar a casa onde mora com a família, com troféus, uma camisa inesquecível com seu nome e número e uma lancha que ele chama de tênis. Essa fera calça 48. Para achar tênis aqui no Brasil é bem difícil. Algumas vezes eu consigo achar tênis, mas tem que ser mais o importado. Carinha de menino e de fato é. Um menino de Itatiba que enche de orgulho o irmão, Thiago, o mais velho que o inspirou a praticar esse esporte. Eu já disse pra ele tem um potencial enorme, ele é rápido. Algumas vezes eu consigo achar tênis, mas tem que ser mais o importado. Carinha de menino e de fato é. Um menino de Itatiba que enche de orgulho o irmão, Thiago, o mais velho que o inspirou a praticar esse esporte. Eu já disse pra ele tem um potencial enorme, ele é rápido pro tamanho que ele tem, então eu tenho certeza que em qualquer lugar do mundo que ele for, ele vai se dar bem. Falamos de uma joia, é hora de falar de outra. O Jonathan é um caso especial. Um atleta que começou a praticar basquete na escola, em Natal, no Rio Grande do Norte. Foi tão bem que lá acabou sendo observado pela Confederação Brasileira de Basquete. Foi convocado para a seleção. Só que como não participava de uma equipe federada, ele veio encaminhado aqui para Campinas, onde tem se destacado e tem tudo para crescer. Mas antes de vir para Campinas, ele fez horas extras nos treinos da escola, sempre chegando 1h30, 2 horas mais cedo. Treino de controle de bola, treino de arremesso, com trabalho de pés, tudo. Sozinho. Sozinho. E como no arremesso, se mudou para cá com seu pai, seu João Batista. Desde cedo que ele sonha isso e nós estamos aqui tentando apoiá-lo para que ele... Nosso país. E ele está no caminho certo, junto com o Gustavo. A dupla viaja para o México para participar de um camping da NBA, um evento que reúne jovens atletas de boa parte do mundo, onde serão avaliados por treinadores de equipes que disputam a principal competição de basquete do planeta. A NBA ela tem olhos, né, no mundo inteiro. Eles já estavam no radar e aí eles buscaram informações de outras pessoas e também com a gente, pedindo vídeo, questão de personalidade, altura. É um sonho, né? Treinar com a academia da NBA, né? É um nome muito grande. Conhecimento em questão técnica, de questão tática, de jogo em si.
A dupla embarca amanhã, mas a bagagem, olha aí, ó, já está arrumada. Jonathan e Gustavo não vão levar tanta roupa para deixar um bom espaço para carregar as expectativas e um pedacinho de cada membro da família nessa viagem. Agradecer a Deus pela oportunidade que deu a Jonathan. Que apoiamos e estamos aqui na expectativa da sua viagem. O coração está apertado, mas estou feliz e tenho certeza que tudo vai dar certo e a gente vai estar aqui torcendo por ele. A saudade vai bater, né? Mas não pode fazer das saudades um monstro. Pode a gente vai estar lá na torcida, lá, do jeito que sempre foi. Que tem um sucesso, né? Nossa, aí a gente fica aqui só esperando aquela cesta de 3, aquela infiltração, aquela cravada maravilhosa. Boa sorte, muito sucesso. A gente 3, aquela infiltração, aquela cravada maravilhosa. Boa sorte, muito sucesso. A gente fica aqui muito na expectativa que o Gustavo e o Jonathan tragam grandes notícias. Num primeiro momento são 2, 3 semanas desse intercâmbio, mas certamente a partir do primeiro passo a NBA dificilmente vai deixar escapar aí essas a porta escancarada. Aí a porta escancarada e o mundo pela frente. Valeu, obrigado, até viu? amanhã. Tudo de bom pra você. Grande abraço. Boa Tchau, tarde. gente. Ó, 12h22 agora, nós vamos atualizar a situação da pandemia a partir de agora, mas antes preciso esclarecer um negócio aqui, porque muita gente está procurando o posto de saúde do Jardim Aurélia, em Campinas, depois que nós mostramos hoje no Bom Dia Cidade o caminhão da campanha Caneta da Saúde, que está no bairro e que tem como objetivo educar e informar os moradores com diabetes sobre o uso correto dessas canetas de insulina. Atenção, gente, porque essa campanha não distribui a caneta. Não distribui a caneta, tá? Lá no caminhão só tem a distribuição de folhetos explicando certinho os benefícios da caneta que é distribuída em alguns casos específicos pelo SUS. A Secretaria de Saúde de Campinas reforçou que o Sistema Público de Saúde só entrega as canetas para as pessoas que são acompanhadas por médicos dos postos de saúde e mesmo assim elas precisam ter menos de 15 anos ou então mais de 60. A gente deixa esse esclarecimento aqui para todos vocês. Agora sim, vamos lá para Ribeirão Preto, porque medidas mais restritivas a partir de hoje estão valendo na cidade. A prefeitura decidiu impor um lockdown pelos próximos dias para tentar conter o avanço da Covid-19. O repórter Luiz Bombonato tem mais detalhes de como isso está funcionando. Boa tarde para você, Luiz. Qual que é o impacto, então, do lockdown a partir de hoje aí nas ruas da cidade? Oi, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente, Brambila. Olha só, o impacto é bem grande, né? Serão 5 dias de restrições severas aqui na cidade. Também vai ter toque de recolher em Ribeirão Preto. Serão 5 dias de restrições severas aqui na cidade. Também vai ter toque de recolher em Ribeirão Preto entre 9 horas da noite e 5 horas da manhã. E com isso, apenas os serviços essenciais que foram autorizados a funcionar aqui na cidade, né? Indústria, farmácia, postos de combustíveis, hospitais, motoristas de aplicativo, os bancos também foram autorizados e, no caso ali, os supermercados, mas eles só podem trabalhar para o sistema de delivery ou então para o drive-thru. O que não pode funcionar é o comércio em geral, aquele que não é considerado um serviço essencial. A gente está aqui agora no calçadão de Ribeirão Preto, esse é o cenário bem vazio, todas as lojas estão fechadas e essa medida, então, como eu disse, passa a valer durante 5 dias até a próxima segunda-feira. São medidas bem mais severas adotadas aqui em Ribeirão Preto. E isso vem porque a cidade tem registrado nas últimas semanas, né, uma taxa bem alta de ocupação nas UTIs, que tem ficado acima de 90%. São mais de 2.000 mortes por Covid-19. Então, diante desse cenário, foi preciso adotar estas medidas mais rígidas aqui em Ribeirão Preto, assim como tem outras cidades da nossa região aqui que também estão adotando o lockdown e essas medidas mais restritivas. Brambila. Franca, por exemplo, né, outra cidade grande da região de Ribeirão Preto, também começando o lockdown hoje. Enfim, a região de Ribeirão, que é considerada nesse momento o epicentro da pandemia aqui no nosso estado, situação crítica e mais medidas restritivas para evitar esse problema e tentar desafogar os hospitais que estão muito sobrecarregados. Valeu, Luiz. Qualquer novidade nos próximos dias, você volta aqui para atualizar a gente. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês ao vivo. Preocupação também em Campinas, viu? A prefeitura decidiu suspender as cirurgias agendadas no Hospital Mário Gatti já a partir de hoje. Entre os motivos,
a superlotação da ala vermelha que a gente mostrou ontem aqui no EPTV1. E aí, Daniele, conta pra gente, né? A gente quer as informações da suspensão aí. Conta pra gente, né? A gente quer as informações da suspensão aí das cirurgias agendadas, mas também a atualização da situação hoje, do cenário hoje na sala vermelha do Hospital Mário Gatti. Oi, Edu, agora boa tarde para você, boa tarde para todos. A diretoria do hospital anunciou a suspensão das eletivas ontem e essa suspensão passa a valer a partir de hoje. Isso para tentar desafogar um pouco o atendimento na ala vermelha lá do Hospital Mário Gatti. Estão mantidas as cirurgias ortopédicas de pessoas que tiveram algum problema com fraturas, as cirurgias de urgência e também as cirurgias que são inadiáveis. E aí vai ter toda uma avaliação criteriosa por parte do hospital do risco-benefício para o paciente, né? A previsão é que os agendamentos, que as cirurgias eletivas voltem a acontecer na semana que vem, porque devem ser disponibilizados 15 leitos de UTI Covid no Hospital Metropolitano. Na semana que vem, a Prefeitura vai atualizar toda essa situação e os agendamentos das cirurgias eletivas devem voltar a acontecer. Vamos relembrar um pouquinho o problema que está acontecendo lá na ala vermelha do Hospital Mário Gatti. O que acontece? A ala vermelha, ela recebe os pacientes que não estão com Covid, pacientes que precisam passar por cirurgias e também exames, e lá está tendo uma superlotação, um problema com superlotação. Um espaço que era para receber até 12 pacientes, um espaço que tem capacidade para receber 12 pacientes, nos últimos dias estava com mais de 20 pacientes. Hoje de manhã esse número era de 17 pacientes, agora um pouquinho mais para o final da manhã passou para 16, porque um paciente acabou tendo alta, mas ainda é bem preocupante, né? A prefeitura, ela orienta que os pacientes com quadros mais leves procurem as unidades de pronto atendimento, as UPAs e também as unidades basicamente. Edu, volto com você. Obrigado, Dani. Lembrando só que a Prefeitura também alertou ontem que as cirurgias oncológicas, as cirurgias de câncer, né, não entram nessa conta aí das cirurgias agendadas. As cirurgias oncológicas devem ser mantidas, portanto, mesmo com toda essa pressão, todo esse problema aí, principalmente no Hospital Mário Gatti. Daqui a pouquinho tem mais notícia ao vivo com a Daniele, direto da nossa redação. Obrigado mais uma vez. Falando agora da pandemia, só que no mercado de trabalho, desde o dia 13 de maio, está valendo uma lei que garante às mulheres grávidas o afastamento do trabalho presencial. De acordo com essa lei, as gestantes devem ficar no trabalho remoto, no trabalho à distância, né? Justamente para que mãe e bebê tenham a saúde preservada durante a pandemia. Mas na prática, nem sempre. Muitas vezes não é isso que acontece. A nossa equipe mostra tudo agora e explica quais os direitos das gestantes nesse tipo de caso. Falta pouco para a Etienne ter o filho nos braços. Enquanto isso, vai curtindo cada momento da gravidez. Ela é analista comercial e desde o começo da pandemia, o trabalho é em casa. E isso, claro, tem sido muito bom. E ter essa tranquilidade, essa confiança da nossa liderança e da empresa para esse momento é essencial, até para a gente seguir com a gestação de uma forma saudável, né? A empresa em que a Etienne trabalha tem feito assim com todas as funcionárias grávidas ou que tiveram filhos durante a pandemia. E essa situação de home office não trouxe nenhum prejuízo para a empresa, né? Para nós ter os nossos colaboradores em segurança e com saúde é o que mais importa. Apesar de muitas empresas já fazerem isso antes, desde o dia 13 de maio, esse afastamento das grávidas do trabalho presencial passou a ser amparado por uma lei federal. O texto da lei prevê que, enquanto durar a pandemia, as grávidas devem exercer as atividades profissionais à distância, ou seja, fora do seu local de trabalho, de forma remota. O texto prevê um detalhe importante, de que isso ocorra sem que haja redução no salário. Só que isso tem gerado dúvidas. Por exemplo, mesmo no caso de funções que não podem ser feitas à distância, os empregadores devem cumprir a lei e manter as gestantes em casa e sem prejuízo ao salário. Então é óbvio que para uma empresa grande que tem uma estrutura, um sistema organizacional, um RH preparado, é mais fácil absorver. Agora, o pequeno comerciante, o prestador de serviço, dependendo do tipo de atividade, ele vai ter um impacto muito grande. E a lei deixou de prever. Agora, do ponto de vista do Ministério Público do Trabalho, é bom deixar claro que a lei não excepciona. A remuneração ela é devida e quando a gente fala remuneração, por exemplo, de gestantes que trabalham, por exemplo, com comissões. Então, ela recebe o salário mais esse percentual. E isso chama-se remuneração. O que a lei prevê?
o trabalho à distância, recebendo a mesma remuneração. Desde que a lei entrou em vigor, denúncias começaram a ser feitas. Essa mulher, que prefere não ser identificada, está grávida e, quando soube da lei, questionou a empresa em que trabalha. Fui questionar o meu chefe, ele falou que pra gente não tinha, que a minha função não dava para fazer nenhum serviço remoto em casa. Semanas depois, foi chamada para assinar um documento que se baseia numa medida provisória, mas que pode trazer prejuízo a ela. Só que me afastaram naquela lei que é suspensão de contrato, que a empresa paga 30% do salário e o governo 70%. O que é uma forma errada, porque existe uma lei posterior e específica dizendo como as mulheres gestantes deveriam ser tratadas nesse momento. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, as empresas que descumprirem a lei pagam multa e podem ter outros tipos de punições. Se essa gestante vier a contrair algum tipo de doença, principalmente na questão do coronavírus, há outras implicações, inclusive penais. Estão expondo alguém de saúde vulnerável, né? Porque agora com as novas cepas isso ficou mais claro, há um risco. Então, além dos problemas administrativos e civis, também há sanções penais. Eu conheço, inclusive, grávidas já que ficaram internadas, quase perderam a vida por causa disso. Então, por isso que a gente tem medo, né? Então, as mulheres que estão se sentindo prejudicadas nesse momento, elas podem e devem procurar o Ministério Público do Trabalho para ter mais informações, tirar dúvidas e até mesmo fazer denúncias. É importante, então, procurar ajuda nesse tipo de situação. Daqui a pouco, aqui no EPTV1, 3 homens presos por furto de estepes de caminhonetes no estacionamento de Viracopos. A polícia suspeitou do peso do carro em que eles estavam. Flagrante da violência durante a abordagem policial a um empresário em Cosmópolis. As versões que a PM e o empresário deram para o caso são diferentes. A Polícia Federal faz hoje mais uma operação contra crimes financeiros na região. O esquema teria movimentado 115 milhões de reais. Daqui a pouco, aqui no EPTV1. Dois filmes chegam às telonas da região nessa quinta-feira. A Ellen Saconi vai contar tudo, tá? Mas antes, ela fala de uma paixão nacional. Que na redação é o dia inteiro um atrás do outro. Tô falando do café. Na última segunda, dia 24, foi comemorado o Dia Nacional do Café. E a bebida também inspira as produções no cinema ao redor do mundo. Oi, boa tarde, tá de saída? Então pera aí que eu vou passar um cafezinho. Não é assim que a gente fala quando quer que as pessoas fiquem mais? Essa semana é comemorado o Dia do Café e o Encena não podia ficar fora dessa. O que é que o cinema tem a ver com isso? É que claro que os longas-metragens também já se inspiraram nessa memória afetiva, que tem tudo a ver com a cultura da nossa região. Então eu vou tirar um pouquinho aqui a máscara e saúde. Quem ajuda a gente nessa missão é a Sandra Rafa. Ela é barista, jornalista e, enquanto prepara, traz dicas de filmes sobre o assunto. Tem um que está chamando muita atenção, que é Café com Canela, que é um filme nacional. Acho que vale a pena ver. É o resgate de uma ex-professora depressiva que uma aluna faz, tomando café diariamente com ela e conversando. Eu vim conversar com a senhora, dona Margarida. Violeta? É óbvio que é interessante é medir, mas como eu já tenho a colher apropriada e o café apropriado, aqui ó, 2 medidas e agora água, tá? A água bem quente. E aí, para esse tipo de cafeteira, você pode trazer a água quente até aqui, né? E aquela história de ferver ou não a água, já ouviu? Então, é uma discussão assim, em geral. Assim, a água ela tem que estar muito quente. Se você ferver e for fazer o ritual de
pegar a xícara, pegar onde você vai coar, né? Você vai usar um fio de papel ou de pano, sim, sem problemas, que é o tempo dela chegar na temperatura normal. Agora, se você faz o contrário, se você já tinha, né, o café, mas assim, lógico, se você tá num campeonato, vai termômetro, mas ele vai do seu paladar, né? Eu acho que tudo é o seu paladar. Em 5 minutinhos, bora aquecer o espírito e o paladar. Atenção pra cor, né? Isso é importante, pelo seguinte, isso aqui é um café